Então fala você conectado para mais um vídeo aqui comigo no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço a sua inscrição. Humildemente eu peço a sua inscrição. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Muita gente dizendo, pô Eduardo, eu não consigo me inscrever no canal, como é que eu faço? Gente, clica nesse botão escrito inscreva-se apenas uma vez, está escrito e ponto. Deixe seu like também, seu like ajuda e ajuda demais aqui o canal. E acione o sino das notificações. Bom, o Vasco vai investir mais 100 milhões em reforços ainda esse ano, na temporada 2023. Essa é a informação que eu acabei de receber e estou passando para vocês em absoluta primeira mão, beleza? Pelo menos assim, aqui chegou no meu conhecimento. Então aqui, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Hoje eu coloquei algumas opções, porque o Vasco tem mais 14 dias, né, para contratar no mercado brasileiro, procurar reforços no Brasil, né, dos campeonatos estaduais, enfim, destaques e tudo mais, de outras equipes, grandes também, né, o Vasco tem esse poder de negociação e tem excelentes opções no mercado brasileiro e tem negócio voltando a esquentar, tá? E eu vou contar para vocês já já, entre um meia que o Vasco queria muito no passado recente e que agora parece que tem fumaça, tá voltando a pegar fogo, eu já vou comentar. Já sobe o like aí, já se inscreve aqui embaixo. Bom, eu li alguns comentários e vou mais uma vez falar sobre isso aqui. Gente, não adianta vocês dizerem, foi o dinheiro da venda do Andrei Santos, porque isso aí, gente, de todo o coração, com todo o respeito, isso aí é papo furado. Isso é papo furado. Tá bom, eu vou devolver a pergunta aqui. Cadê o dinheiro da venda do Paulinho? 70 milhões. Cadê o dinheiro da venda do Felipe Coutinho? Cadê o dinheiro da venda do Alex Teixeira? Cadê o dinheiro da venda do Souza? Cadê o dinheiro da venda do Rômulo? Cadê o dinheiro da venda do Dedé? Cadê o dinheiro da venda do Luan? Gente, eu vou ficar narrando 1 milhão de jogadores aqui que saíram da base do Vasco, que foram formados dentro do Vasco, e você não vai dizer, você vai falar assim, pô, realmente o Vasco lá atrás, administrações, né, muito ruins, mas muito ruins. Então não venham com essa papagaiada, porque não tem assunto, não tem argumento para discutir com nenhum vascaíno que apoia hoje a SAF do Vasco. Porque a SAF, ela vende sim, claro que ela vende. Mas ela contrata, ela monta um time. E não é fácil montar um time. E isso eu tenho que defender e reconhecer aqui do dia para a noite. Então não venha aqui no canal ficar contando história de que o passado do Vasco era maravilhoso, porque não foi. Durante 20 anos, foram, enfim, 4 quedas para a Série B e 5 vezes jogando uma Série B. Tá bom? Isso é gostoso de ouvir? Eu acho que já deu. Será que não dá para enxergar que hoje a 777, independente de qualquer coisa, ela já investiu 110 milhões em reforços e vai investir mais 100 milhões em reforços. Mas, Eduardo, vai vender o Marlon Gomes, o Figueiredo já recebeu proposta e bananada e tal. Gente, pelo amor de Deus, acabei de narrar para vocês no início do vídeo como era feito. O Flamengo então não vende ninguém. O Palmeiras então não vende ninguém para comprar outros jogadores, tipo o Endrick. Mas saiu muito bem do Palmeiras. Mas olha o time que o Palmeiras está montando com as vendas de jogadores. Olha o time, aí eu vou citar assim um rival, que o rival está montando com venda de jogadores. Ou você acha que isso é só empresa e patrocínio? É claro que não. Então vamos parar com esse papo furado e vamos enxergar a realidade de uma vez por todas e parar de vez com essa politicagem nojenta que sempre reinou dentro do Vasco. Tá certo? Hoje eu vou falar que aí surgiu o assunto hoje aqui do interesse real do Vasco no Luan Dias, meia do Água Santa, e um jogador de 25 anos só, mas assim, para jogar no Vasco hoje é meia de criação, mas é uma aposta, não vale investir milhões, vale a investida, tá? Vale a investida, eu acho que é um jogador que se destacou muito no Campeonato Paulista, o Vasco já fez esse tipo de investimento lá atrás, com o Elton e com o Jefferson, que arrebentaram lá na época no Santo André, né, de São Paulo, e depois vieram para o Vasco e, enfim,
tiveram muitos altos e baixos. Então, assim, é um jogador de 25 anos, não é um jogador tão novinho assim, é um jogador experimentado, rodado, principalmente no Campeonato Paulista, mas já passou pelo Goiás, entre outras equipes, não deu certo, hoje no Água Santa está se destacando. Vale sim a investida, mas não um investimento milionário. Aí você vai perguntar, pô, mas Eduardo, tem alguma coisa? Aí o Maurício Barbieri, hoje, é o grande responsável pelo crescimento do futebol do Vasco. E tem um excelente negócio acontecendo nos bastidores aí. Os bastidores estão muito agitados dentro do Vasco, está muito agitado na realidade, desculpa. E é envolvendo o meio atacante também, David Terãs, né, do Atlético Paranaense. Com esse poder de investimento e podendo contratar apenas jogadores brasileiros, ou que atuam jogando no futebol brasileiro, ou até mesmo um jogador sem contrato, Eduardo, lá na Argentina, lá no Uruguai, na Europa, na Espanha, enfim, tem um jogador sem contrato. O Vasco pode contratar esse jogador. Agora, o Terãs, na minha opinião, aqui como a melhor opção, a melhor das melhores opções hoje no Brasil, eu digo assim, até fora do Brasil. Eu acho que o Terãs ali deixaria esse meio-campo do Vasco, não é pouco não, é muito robusto. E a informação que chegou até o Eduardo é que existe sim o interesse do Vasco ainda pelo jogador, o interesse é muito real. O Vasco não desistiu de jeito maneira do atleta. O empresário também, é claro que o empresário do jogador enxerga o Vasco com bons olhos. O Vasco hoje tem grana, enfim, a pedida do Atlético Paranaense é alta, mas na minha opinião, hoje, o Atlético lá atrás pediu 28 milhões pelo Terãs. Aqui um conselho, não sei, um conselho de bobo, paga. O Vasco pagou mais de 20 milhões no Orelhano, certo? Então, com 21, 22 anos agora, né? Então, vale a investida no Terãs. Porque o Terãs é um jogador experimentado no futebol brasileiro, com destaque no Atlético Paranaense, é um cara que vai dar muito caldo e alegria para a torcida do Vasco. Eduardo, mas é garantido isso? Ele vai chegar para jogar? Hoje no meio campo do Vasco, o Terãs jogando essa bola? Acho que sim, gente. Não, tenho certeza. Por quê? Você renova esse meio campo. Você consegue montar esse meio campo. Aí você consegue desenhar, né? Claro, o Andrei Santos não vai continuar no Vasco. Isso é fato. O Andrei Santos vai sair no meio do ano. Aí você tem o Rodrigo, hoje, tá? Você teria o Rodrigo, o Marlon Gomes, o Jair, o Terãs mais à frente, Alex Teixeira aberto pelo lado esquerdo, Orelhano aberto pelo lado direito e o Pedro Raul dentro da área. Daria uma outra cara, né? Daí eu falo pra você, vale ou não vale a pena? Tá valendo ou não? Tipo, pô, virei SAF. Virei SAF, hoje eu posso investir mais. Eu posso pegar mais 100 milhões e investir em 2 janelas. O Vasco não tinha 50 para investir no passado. Era um me empresta aí, me empresta lá, me empresta, jogador machucado, jogador encostado, refugo de lá, refugo de cá. E agora vai dizer que os caras são refugos? Os caras titulares em suas equipes? Pela madrugada, gente. Assim, respeito a opinião, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Então, assim, se o Vasco bater o martelo, o Vasco pega e consegue... não sei porquê. É uma conversa muito franca que eu disse que eu tive hoje com um grande amigo meu, jornalista também, muito sério. Vou falar para você. Se o Vasco pegar firme, o Vasco consegue trazer o Terãs do Atlético Paranaense. Aí o Vasco resolve, a torcida fica em paz, o Vasco entra forte no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem até a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro para contratar reforços também nesse primeiro momento. Essa é a informação que eu tive. E também diz o regulamento do Campeonato Brasileiro, algo no sentido, né? Então, assim, vale a pena. São 2 excelentes reforços aí. O Maurício Barbieri, hoje, fazendo, sim, um excelente trabalho no Vasco. Eu confio no Maurício Barbieri, assim como eu confiei no Zé Ricardo lá atrás, de que ele vai conseguir dar o que esse time do Vasco precisa. Podem confiar, gente. Agora, os jogadores, o departamento de futebol do Vasco precisa ir para o mercado. Precisa ir para o mercado com urgência e comprar logo, né? Não é nem tipo pegar... Não, comprar logo esse meia e entregar nas mãos do Maurício Barbieri para que a torcida fique mais em paz ainda. Eu tenho certeza que o Vasco vai fazer um excelente campeonato brasileiro. Podem anotar.
O Vasco vai fazer um excelente campeonato brasileiro esse ano. Ah, Eduardo, mas são 8 vagas para Libertadores, você acredita? Acredito até mais, hein? Acreditem até mais. Pode ter certeza que uma dessas vagas, pelo menos, é do Vasco. Tá certo? Então é isso. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Para você que ainda não é parceiro, né, e não se inscreveu na 1xBet, patrocinadora oficial aqui do canal Vasco Connection, tem um link fixado aqui embaixo, gente. Aqui no primeiro comentário fixado da 1xBet, é o cupom aqui do canal Vasco Connection. Pô, você clicou nesse link, se inscreveu na 1xBet, no seu primeiro, com responsabilidade, hein? Fez seu primeiro depósito na 1xBet, ó, hoje dá para secar o Flamengo aí contra o tal do, sei lá, Uncas, como é que é? Sei lá, nome esquisitão. Mas, e tem um ex-vascaíno lá na parada, né? Então, assim, jogando contra o Flamengo. Então, assim, gente, você que, pô, vou utilizar o cupom da 1xBet aqui no canal Vasco Connection, clicou, pô, vou utilizar, fez o primeiro depósito de R$50, vira 100, desculpa. 100 vira 200 e assim dobra o seu primeiro depósito. Com responsabilidade, vá lá, faça uma casadinha, aposta na 1xBet, porque é muito maneiro. Eu vou secar o Flamengo hoje, vou torcer contra, é claro, e eu tenho certeza que eu vou faturar uma graninha na 1xBet, tá certo? Então é isso, se inscreve, sobe o like aí, vamos com tudo, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.